Rick and Morty. Quem diria que Rick and Morty consegue tratar de temas pesados e filosóficos, né? Não é essa a premissa da série? Sim, eu só tô sendo irônica. Lembram que no nosso último vídeo de Rick and Morty a gente falou de mais ideias daquele desenho pra esse canal? Então, desde aquela postagem a gente pensou em mais um. E eu já deixo claro que esse tema necessita de um aviso na tela de possíveis gatilhos, porque nesse vídeo a gente vai explorar o buraco do medo de Rick and Morty. Deixando claro que pela primeira vez nesse canal eu vou gravar esse vídeo sozinha. O Ip tá adiantando o vídeo por conta da remoção de siso dele, então melhora, Zip. E se por um acaso tu gostar de me ver falando sozinha aqui, saiba que tu pode ver isso mais vezes, porque agora eu lancei o meu canal solo, e eu já lancei meu primeiro vídeo. O link tá aí na descrição. Buraco do Medo é o 10º episódio da 7ª temporada. Ele começa com Rick e Morty em uma feira assustadora em outro planeta. E eles comentam sobre como eles já viram de tudo. Já viram coisas muito assustadoras, e nada mais é capaz de assustar eles. O que incomoda eles, já que eles queriam muito sentir medo. Só que nessa feira, eles são abordados por um homem de terno que estava ouvindo a conversa. E pergunta se eles querem sentir medo e que, assim como eles, ele também é um apreciador do medo. Esse cara também é da Terra, assim como Rick e Morty. E diz que é lá onde existe o lugar mais assustador da galáxia. E que pode mostrar pra eles se eles quiserem. Como eles já estavam indo pra Terra mesmo, eles dão uma carona pra esse cara, que guia eles até uma lanchonete chamada Dennis. Rick e Morty não entendem muito bem, já que pra eles aquela lanchonete era só um lugar comum. Não tinha nada de assustador por lá. Mas o cara diz que eles estavam realmente no lugar certo, e que basicamente eles iam entender o que ele estava falando. Os dois ficam achando que o cara enganou eles só pra conseguir uma carona, e eles decidem ir comer algo já que estavam por ali. O garçom serve eles e diz que se eles quiserem ver o buraco, ele fica no banheiro masculino. Eles não entendem nada e o garçom diz que é o buraco do medo, o que faz os dois irem imediatamente até o banheiro para ver o que era. Eles procuram até achar o buraco na última cabine. E esse buraco tinha algo que parecia ser cabelo saindo dele. E dentro da cabine, junto com o buraco, tinha uma TV com uma fita que eles dão play. Essa fita é uma instrução de como usar o buraco, feita pelo homem de terno. A instrução é simples. Você pula no buraco e ele manifesta o seu maior medo. Você domina esse medo e sai de lá sem ele, e coloca sua foto no mural. E tem mais uma coisa. O buraco se alimenta do seu medo. Então todo mundo sai ganhando no final. Morty percebe que esse buraco tá ali desde a época que usavam fita VHS e que só tem 3 fotos no mural. O que significa que provavelmente todas as pessoas que entraram lá não voltaram mais, porque foram consumidas pelo buraco. Não dominaram seus medos. Morty parece interessado e acaba pulando no buraco, mesmo com Rick não querendo. E é aqui que essa viagem começa. Criaturas horríveis começam a aparecer enquanto Morty cai no buraco. E essas criaturas colocam vermes na barriga dele, que grita desesperado, enquanto Rick aparece atirando nessas criaturas. A arma de Rick desaparece e ele sai no soco com os monstros até que os dois saem do buraco. Rick pareceu gostar bastante da aventura, na verdade. Ele fica bem animado e tira uma foto dos dois, onde ele aparece sorrindo, mas Morty claramente estava traumatizado. Aqui a gente percebe que tem algo de errado. Morty ainda não superou o seu medo. Os dois chegam em casa e encontram a família toda na sala, quando do nada, no meio dela, aparece uma versão jovem do Rick, abraçando a sua esposa antes dela morrer. O Rick jovem se desintegra e resta somente Diane, a esposa dele, que pergunta quem são todos ali. Ela parece bem confusa. É nesse momento que Rick e Morty percebem que de fato nunca saíram do buraco e vão até a garagem para conversar. Eles tentam entender qual é o medo deles, o medo que fez eles continuarem ali naquele buraco. E Rick diz que na verdade eles não podem ter certeza de nada até ele conseguir mais dados. Então ele sugere que eles coloquem o papo em dia tomando um sorvete. Na sorveteria, Diane comenta que sabia que Rick estava trabalhando com teletransporte, só que o que tinha acontecido ali foi viagem no tempo. Beth comenta que Rick não mexe com viagem no tempo, e elas ficam se perguntando como tudo aquilo aconteceu. Rick aparece e explica tudo, dizendo que todos ali naquela mesa, exceto ele e Morty, são NPCs. Mais tarde em casa, Morty diz que talvez o maior medo do Rick seja ter uma nova chance com Diane e acabar estragando tudo. E Rick diz que esse medo já foi encarado, mas Morty insiste em dizer que talvez ele não tenha sido dominado. Rick fica com raiva e rebate, dizendo que o quanto antes ele conquistar a Diane de volta, Morty vai poder superar o medo de ficar solitário e inútil. No dia seguinte, Rick manda um robô até o quarto de Diane. O robô estava entregando o café da manhã e acaba tendo um mau funcionamento. Rick aparece para arrumar e chama Diane para ir num zoológico em um passeio de família. A partir daí, Rick deixa Morty de lado e começa a sair em encontros com Diane, tentando recuperar o tempo perdido. Só que ele começa a ficar visivelmente doente, com o rosto muito magro e olheiras escuras e fundas, o que preocupa muito Morty. Rick tá morrendo aos poucos. O buraco começou a sugar a vida dele. Eles teorizam que talvez seja o tempo que eles estavam por lá. Só que uma coisa não fazia sentido. O Morty ainda estava bem e normal. Não tinha rolado nenhuma mudança nele. Eles discutem quando o Rick tá se arrumando para sair com Diane. E Morty admite que tem medo de ver o Rick morrer.
Ele tenta admitir pro buraco que esse era o medo verdadeiro dele, mas não funciona. Então ele decide ir pra lanchonete de novo. E lá ele encontra o cara de terno mais uma vez. O cara de terno diz várias coisas e dá a entender que acha que o medo do Rick é delicioso, já que aparentemente ele sente medo da felicidade. E ele diz que Rick vai de fato morrer. Então Mori decide fazer de tudo para sentir mais medo para eles conseguirem sair do buraco. Ele se expõe de diversas formas e chega na conclusão de que o maior medo dele é o de não ser aceito. Então ele começa a ir atrás de sentir vergonha na escola, onde todos riem dele, e tudo começa a ficar instável naquele plano. Mori faz diversas coisas que expõem ele ao ridículo, até que ele se voluntaria para uma peça de teatro na escola, onde o New York Times iria assistir. E ele claramente não sabe as falas, mas mente que sabe. Enquanto isso rola, o Rick tá em um encontro com Diane, e ele tá claramente mais doente ainda. O encontro rola bem, mas Diane começa a travar e a bugar, e o Rick percebe que o Mori tá tomando alguma ação para aquilo parar. A cena corta pra Mori na peça de teatro. Ele decide ficar pelado na frente da plateia. Ele finalmente aparece extremamente magro e doente. O buraco começou a se alimentar do medo dele, e aqui a gente se toca de que o Rick estava com muito medo fazia tempo. Rick aparece na peça com Diane, e ela pergunta o que tá acontecendo e ele diz que Mori tá morrendo e que precisa tirar ele dali o mais rápido possível. Só que isso teria uma consequência. Ele teria que sair dali e deixar a Diane para trás. E admite que ele não queria isso, porque ele acha que seu maior medo é de ter que deixar ela partir. Ela diz que esse é um bom medo e que é para ele ficar com esse medo, porque senão ele vai matar ela de novo. Ele diz que não tem que matar Mori também, e se despede da Diane. Rick então sobe pelado no palco com o Mori, e os dois começam a fazer um tipo de show de canto improvisado, o que faz a plateia adorar, incluindo o jornalista da New York Times. Mori diz que se sente aceito, e Rick diz que apesar de tudo, ele se sente feliz. Então eles finalmente saem do buraco. Só que Mori diz que Rick parece triste, e ele tem medo de ser o responsável por isso, o que significa que eles ainda estão no buraco. Então eles começam nesse loop de admitir os medos, e sempre acabam saindo do buraco novamente, com Mori acusando Rick de ser a pessoa responsável por ter esse medo não resolvido. Eles saem do buraco mais algumas vezes e Mori diz que talvez eles tenham que abandonar o medo da incerteza. E eles decidem seguir a vida normalmente, sem precisar saber se estão no buraco ainda ou não. A vida deles vai passando. O futuro deles é mostrado com a irmã de Mori casando, Mori crescendo e virando adolescente, trabalhando, comprando sua casa, até que um dia Mori vai escovar os dentes, se olha no espelho e vê que se tornou o seu pai. Esse era um medo dele, e mais uma vez ele sai do buraco jovem de novo. Mori meio que perde as esperanças e diz que talvez não tenha como sair, e que talvez eles tenham nascido ali. Rick diz que eles vão superar isso, e que ele não vai embora sem o Mori, e que ele é insubstituível. É nessa hora que Mori cai na real, e percebe que na verdade o seu maior medo é de que Rick jamais dissesse isso na vida real. Ele tem medo de que se ele pulasse num buraco, o Rick nem se preocuparia em pular atrás dele, e que ele ficaria parado ali assistindo. Tudo aquilo na verdade era sobre o Mori, sobre os medos dele, não os do Rick. Na verdade, o Rick nem chegou a de fato pular no buraco. Quando ele chega nessa conclusão, uma voz agradece o Mori, e diz que o medo dele de confiar no Rick estava delicioso. Era o Homem de Terno. E dá pra gente tirar de conclusão nessa parte que ele na verdade era o buraco. Era ele quem se alimentava do medo das pessoas. Nessa hora, Mori acorda dentro do buraco, e Rick está do lado de fora e pergunta pra ele como foi. Mori pergunta se Rick entrou alguma vez, e Rick diz que não, que aquilo era um passeio individual, e que não dá pra enfrentar dois medos ao mesmo tempo. Mori sai do buraco e pergunta pro Rick se ele é insubstituível. E Rick pede pra ele definir isso, mas Mori diz que essa resposta já é boa, e abraça o Rick. Quando o Rick vai abraçar ele de volta, ele se assusta e pergunta se ele realmente saiu. Rick pergunta se isso foi tão bom assim e se ele deveria entrar também, mas Mori impede ele e diz que teve todo um lance psicológico e que a Diane tava lá. Eles saem do banheiro, mas Rick volta correndo pra diante do buraco. Dá pra ver que ao ouvir o nome da Diane, ele pensou em ir pra lá, mas decidiu não fazer isso. A única coisa que ele faz é colocar uma foto de Mori no mural. Esse episódio, além da simbologia, tem algumas referências. Tem um filme de 2009 chamado O Buraco, em que se passa em uma casa que no porão há, adivinhe, um buraco, que de acordo com um dos personagens está lá antes do primeiro grito na Terra. A história desse filme se desenrola a partir de dois irmãos que se mudam para essa casa, e depois de terem a brilhante ideia de abrir as inúmeras trancas que estavam em cima desse buraco misterioso, eles começam a ser assombrados pelos seus maiores medos. Nesse filme, diferente do episódio de Rick e Morty, são os medos que saem do buraco. Mas, já dando um spoiler do final, o protagonista precisa entrar no buraco para salvar o seu irmão, tendo que enfrentar o seu maior medo, que é o seu próprio pai. Que é assim como o cenário, é mostrado
mostrado com um tamanho completamente distorcido, como se fosse a visão de uma criança assustada vendo um ser monstruoso. Outra referência cinematográfica é o filme Inception, que mostra um sonho dentro do sonho. Nesse caso, sendo medo dentro do medo. Você se perde no que é real ou não. E tirando as referências de filmes e tudo mais, a gente consegue tirar desse episódio uma comparação com o mutualismo, que é uma relação ecológica do tipo harmônica, em que duas espécies se beneficiam disso, tipo animais que se alimentam de frutos e ajudam a dispersar suas sementes, ajudando a se proliferarem. Nesse caso do episódio, o buraco se alimenta e a pessoa se livra do medo. É um ganho mútuo. Mas e aí? Qual o seu maior medo? Eu digo para as pessoas que o meu maior medo é ficar presa em lugares fechados e apertados. E de fato eu tenho claustrofobia, mas eu acho que meu maior medo na verdade é que as pessoas não gostem de mim como eu sou. Meu medo é semelhante com um dos medos do Maury, o de não ser aceito. A vida toda eu tentei me encaixar em um padrão para ser aceita, para que as pessoas gostassem de mim. E eu ficava apavorada com a ideia de pensar que as pessoas poderiam me diminuir ou me ridicularizar. E eu sei que eu não sou a única que se sente assim. E por mais que eu finja que isso não me assombra mais, por mais que eu faça terapia para lidar com isso, eu ainda sinto muito medo de ser julgada pelas pessoas. E por mais que eu entenda que tem várias outras coisas importantes para as pessoas pensarem antes de falar mal de mim, eu ainda tenho o medo do que vão pensar de mim. Pelo menos eu acho que esse é o meu maior medo. Mas eu me pergunto, e se eu ainda não souber qual é o meu maior medo? Talvez eu esteja longe de sair desse buraco. Se tu gostou desse vídeo, considera se inscrever. Estamos perto da nossa meta de 500k até o fim do ano. E lembrando que eu lancei meu canal solo, o link tá aí embaixo. Muito obrigada pelo apoio em ambos os lugares. E até semana que vem, meus amigos. O meu nome é Estelmi e tchau!